Você já parou para pensar o que realmente significa ter empatia? Muita gente confunde com simpatia, ou até compaixão, mas vai muito além. Empatia é como uma ponte emocional que nos conecta a outros, não pela lógica, mas pelo coração. Imagine que você está vendo alguém derrubar seu sorvete favorito no chão. Você não só entende que a pessoa está triste, mas você sente essa tristeza. É como se o seu sorvete tivesse caído. Essa é a verdadeira mágica da empatia. Sentir o que o outro sente, sem julgamentos ou conselhos. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que até os bebês são empáticos? Eles começam a chorar quando ouvem outro bebê chorar. Isso mostra que a empatia é algo natural, parte da nossa essência. Mas, e a ciência? O que diz sobre isso? Estudos mostram que nosso cérebro tem algo chamado neurônios espelho. Quando vemos alguém passando por uma emoção, esses neurônios são ativados como se nós mesmos estivéssemos vivenciando aquela situação. Mas o que acontece no extremo oposto, quando a empatia parece estar ausente? Vamos falar sobre um grupo fascinante, os psicopatas. Eles são frequentemente retratados em filmes e séries como indivíduos frios e calculistas. Mas o que realmente se passa em suas mentes é um mistério intrigante. Costumam ter uma notável falta de empatia, o que significa que eles não sentem essa conexão emocional natural que a maioria de nós experimenta. Curiosamente, estudos indicam que os psicopatas podem reconhecer emoções nos outros, mas não as sentem da mesma maneira. É como se eles tivessem um manual de instruções sobre emoções humanas, mas sem a capacidade de sentir essas emoções profundamente. Isso os torna mestres na manipulação, usando a lógica e o raciocínio frio para entender e influenciar os outros, mas sem a conexão emocional genuína. Outra curiosidade intrigante é que nem todos os psicopatas são criminosos ou violentos. Alguns até usam suas habilidades de maneira produtiva em carreiras que exigem tomadas de decisão rápidas e sem envolvimento emocional, como em certos tipos de negócios, ou em cirurgias de alto risco. Isso levanta uma questão fascinante. Será que a empatia é sempre necessária? Ou, em alguns contextos, a falta dela pode ser, de alguma forma, vantajosa? Essas reflexões nos levam a um ponto crucial. A empatia é complexa e varia enormemente entre as pessoas. Enquanto a maioria de nós navega pela vida sentindo as alegrias e dores dos outros, há aqueles que veem o mundo através de uma lente completamente diferente. Compreender essas diferenças é fundamental para entendermos a complexidade da natureza humana. Você já parou para pensar que a empatia pode ser influenciada pela cultura? Diferentes culturas ao redor do mundo têm maneiras distintas de expressar e vivenciar a empatia. Por exemplo, em algumas culturas orientais, como no Japão, a empatia está profundamente enraizada no conceito de omoiyari, que enfatiza antecipar e atender às necessidades dos outros, sem que eles precisem pedir. Já em muitas culturas ocidentais, a empatia pode ser mais expressa verbalmente e com demonstrações emocionais diretas. E não é só isso, animais também demonstram empatia. Cachorros, por exemplo, são notórios por perceberem quando seus donos estão tristes ou doentes, mostrando um comportamento mais gentil e protetor. Até mesmo ratos foram observados mostrando comportamento empático, como quando se recusam a empurrar uma alavanca que dá comida a eles, se isso significar causar desconforto a outro rato. Agora, que tal uma pitada de tecnologia na nossa conversa sobre empatia? Com o avanço da inteligência artificial, pesquisadores estão desenvolvendo o que chamam de IA empática. Essa tecnologia busca entender e responder às emoções humanas de maneira adequada. Imagine conversar com um assistente virtual que não só entende o que você diz, mas também como você se sente. Estamos caminhando para um futuro onde a empatia pode transcender as barreiras humanas. E aqui vai uma dica.
Você sabia que ler ficção pode aumentar a sua empatia? Estudos mostram que quando nos perdemos nas histórias e nos personagens de um livro, nosso cérebro pratica a empatia, vivenciando a vida e as emoções dos personagens. Então, da próxima vez que você pegar um livro, lembre-se de que está fazendo um ótimo exercício para o seu músculo da empatia. A empatia é realmente um superpoder. Ela pode construir pontes, curar feridas e tornar o mundo um lugar melhor. E o mais incrível é que todos nós temos esse poder dentro de nós, esperando para ser explorado e compartilhado. Vamos continuar nossa jornada empática, descobrindo mais sobre nós mesmos e os outros a cada dia. Lembre-se, o mundo é um mosaico de emoções e perspectivas, e cada um de nós contribui com uma peça única. Até nosso próximo encontro, onde exploraremos mais mistérios fascinantes do comportamento humano.